E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa aula de estatística, certo? Como foi combinado, a gente vai continuar aqui da apostila 2, onde eu vou estar resolvendo alguns exercícios a respeito desse conteúdo com vocês, sobre histogramas avançados, e a partir desse conteúdo, vocês vão completar esse finalzinho da apostila, certo? E aí vocês resolvam os exercícios desse conteúdo, que é um conteúdo bem light, ele é fácil de entender, não tem muita dificuldade, certo? E também é um conteúdo bem interessante por diversificar os assuntos. Bom, para começar, vamos aqui na apostila, na página 388, certo? Apostila 2. Nós temos aqui no nosso ponto de partida o seguinte texto que diz: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, ele divulga anualmente dados sobre diversos segmentos da sociedade civil e de órgãos governamentais. Em 2018, o Instituto publicou as estatísticas do Registro Civil de 2017. Com base nos dados, foi possível criar o gráfico a seguir, esse gráfico logo abaixo, que representa a quantidade de nascidos em relação às idades das mães na ocasião do parto, certo? Então, aqui nós temos um gráfico com dois eixos, certo? No eixo horizontal, nós temos as idades da mãe na ocasião do parto, e no eixo vertical, nós temos os números de nascidos para cada mãe com essas idades, ok? Esses dados, eles foram obtidos a partir de 2017, ou seja, eles foram coletados em 2017, as informações nos hospitais, e foram divulgados em 2018, no ano seguinte, certo? Aqui a apostila pegou esses dados no ano de 2019. Então, é importante a gente saber quando que esses dados foram coletados, certo? Isso aí também afeta a interpretação dos dados na estatística, porque se esses dados fossem muito antigos, talvez a realidade hoje fosse outra, né? Mas os dados, eles estão bem atuais, então eles são representativos para a nossa época agora. Agora, vamos dar uma analisada aqui nos dados, né? A gente pode perceber que a gente tem mães com menos de 15 anos, mães entre 15 e 19 anos, 20 e 24, e assim por diante, certo? Então, nós temos aqui intervalos de classe, como a gente viu na aula passada, né? Nós tínhamos uma tabelinha de intervalo de classe para poder elaborar esse tipo de gráfico, certo? E dentro dessa tabelinha, a gente viu aquele símbolozinho que era utilizado para representar a classe, que era um símbolo assim, um tracinho vertical e um tracinho horizontal. Aqui a gente tem, por exemplo, nessa classe, 20 a 24 anos, certo? Então, na tabela entrava assim a classe, de 20 até 24. O que isso significa? As mães que têm 20 anos fazem parte dessa classe, até as mães que chegam perto de 24 anos, mas não têm 24 anos, porque 24 anos já passaria para a próxima classe, certo? Isso na tabela. Mas aqui no gráfico, a gente pode observar que vai de 20 a 24, e aqui já de 25 a 29, certo? Então, a amplitude dessa classe, amplitude é o quê? É o tamanho da classe. Vai de 20 até 24, ou seja, amplitude 4, certo? Todas as classes, elas vão ter amplitude igual, para não ter diferença, de 25 a 29, 30 a 34 e assim por diante, beleza? Então, a gente já analisou isso nesse gráfico logo de cara, certo? E a gente pode perceber também que as maiores barras, né, as mães que têm a idade em que as mães têm mais filhos, ocorre entre 20 e 24 anos. Mais de 700 mil bebês nascidos por mães entre 20 e 24 anos nessa época. Ok? Beleza. Agora vamos observar aqui essas perguntas e a gente tem o seguinte: com base no gráfico, responda as questões. Primeira questão é: que tipo de gráfico foi utilizado? O gráfico é o tipo histograma, ok? Gráfico do tipo histograma.
é o gráfico que foi utilizado aqui, é o gráfico de barras, ele também é conhecido como gráfico de barras, né? Barras verticais, nesse caso. Em qual faixa etária houve o maior número de partos? A gente já analisou isso. Foi na faixa etária entre 20 e 24 anos, certo? Quantos partos ocorreram aproximadamente na faixa entre 25 e 29 anos? Então, a gente tem aqui, ó, entre 25 e 29 anos, ocorreram aproximadamente, ó, 700 mil partos. Então, as perguntas são extremamente fáceis de responder, somente uma questão de interpretação do gráfico, certo? Então, aqui nós temos, mais uma vez, uma introdução sobre histogramas, certo? E as características de um histograma. O que diz sobre características de histograma? Aqui a gente tem um exemplo dessas características, certo? E a gente pode observar aqui o seguinte. Primeiro de tudo, nós temos aqui, ó, esse símbolozinho, né? Que é como se eu pegasse o eixo e entortasse. Para que ele serve? Ele serve para eu encurtar o eixo horizontal, certo? Por quê? Porque, vejam só, aqui é a origem, 0, e aqui começa de 100 esse gráfico. Já pensou se eu tivesse feito o gráfico em escala? Essa parte do gráfico aqui, toda, ela ia estar muito distante da origem, para lá, certo? E aí ia ficar esteticamente feio o gráfico. Então, para dizer que o gráfico foi encurtado, que o eixo foi encurtado para aproximar do eixo vertical, a gente coloca esse símbolo, como se eu tivesse entortado ele para poder encurtar o tamanho dele, certo? Temos a amplitude do gráfico, né? Que é representada, ela é expressa pela espessura da barra, certo? Ou seja, aqui nós temos essa amplitude que vai de 100 a 150, certo? De 100 a 150, ou seja, amplitude de 50. De modo geral, a amplitude ela é igual para todas as classes. E o que são as classes? A classe é exatamente um grupo de indivíduos que pode ser colocado dentro de uma mesma característica. Por exemplo, aqui nesse caso, indivíduos que vão de 100 até, no máximo, 150, certo? Então, eles estão dentro de uma classe. De 150 a 200, outra classe. E a amplitude é o tamanho dessa classe, né? A classe, ela é expressa de 100 a 150, então, amplitude 50, certo? Todas vão ter amplitude 50. Muito raro um gráfico de histograma com amplitudes variáveis, certo? O ideal é classificar todos de forma igual, ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Outro detalhe, a frequência. A frequência está relacionada ao número de indivíduos, certo? Que pertencem a uma classe. E essa frequência, geralmente, ela é expressa pelo eixo vertical, certo? Então, aqui o número de indivíduos que pertencem à classe de 300 a 350 é de aproximadamente 3 indivíduos, certo? Aqui a gente pode ver de 150 a 200, aproximadamente 2 indivíduos, certo? Tranquilo, né? Quanto à leitura e interpretação do gráfico, nós vamos ter diversos tipos de leitura e interpretação, certo? Mas, no geral, essa interpretação ela vai variar com o uso que é dado para esse gráfico. Por exemplo, para interpretar os elementos de um histograma, vamos utilizar o exemplo a seguir, que representa a faixa salarial dos funcionários de uma empresa. Então, aqui eu tenho salário, certo? E esse salário, ele vai aqui, ó, de 500 a 700, 700 a 900, e assim por diante. Primeiro de tudo, qual é a amplitude das classes dadas, certo? De 500 a 700, eu vou ter uma diferença de R$200. Então, cada classe dessa, essa é a primeira classe, certo? Tem uma amplitude de R$200.
reais. A próxima, de 700 a 900, 200 reais de amplitude, certo? Bem simples. E assim por diante. Todas vão ter 200 reais de amplitude. Agora, o que a gente pode observar? A frequência. A frequência são o número de indivíduos que recebem esse salário. Então, indivíduos que recebem nessa empresa de 500 a 700 reais vão ser 5 indivíduos. Indivíduos que recebem de 700 a 900 vão ser 15 indivíduos. Ou seja, nós temos 15 pessoas que têm esse salário, que tem um salário dentro de 700 a 900 reais, certo? O salário pode ser 800? Pode, está aqui dentro. O salário é 750? Está aqui dentro. 889? Está aqui dentro. 900? Está na próxima classe, certo? Aí entra nessa classe aqui. Beleza. Então, acompanhando, a gente vê o seguinte. Observe que esse histograma tem 7 classes. Daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E cada amplitude vale 200. Dessa forma, podemos obter as faixas salariais existentes, bem como o valor máximo e o valor mínimo pagos pelas empresas, certo? Então, o valor mínimo é 500 e o valor máximo é 1.900. Esse é o valor máximo que a empresa paga para os funcionários. Além disso, o eixo vertical, ele indica a frequência, ou seja, o número de funcionários cujo salário pertence a determinada faixa salarial. Então, aqui a frequência, certo? O número de funcionários que recebem de 900 a 1.100 são 25 funcionários. Daí, então, a gente pode perceber o seguinte, ó. Há 5 funcionários que recebem de 500 a 700, nós já vimos isso. 15 que ganham entre 700 e 900, e 25 que recebem de 900 a 1.100 reais. E assim sucessivamente, né? Depois do outro. Logo, podemos concluir que a quantidade total de funcionários qual vai ser a quantidade total de funcionários? É só somar a quantidade de funcionários de cada classe, certo? Então, nós temos aqui 5 funcionários que recebem esse salário, 15 que recebem esse, 25 que recebem esse tanto, 10 que recebem entre tanto e tanto, e assim por diante. Se nós somarmos essa quantidade, nós vamos descobrir que a empresa tem 62 funcionários, certo? 5 mais 15, mais 25, mais 10, mais 3, mais 2, mais 2, certo? Então, a empresa tem, ao todo, 62 funcionários. Podemos identificar também quantos funcionários recebem mais de 1.100 reais. Para isso, basta adicionarmos a quantidade de pessoas de cada faixa salarial acima desse valor. Então, observa isso aqui. Eu quero só as pessoas que recebem mais do que 1.100. Então, eu vou pegar a partir dessa classe aqui e somar todos até a última classe. Aí eu vou saber quantos funcionários tem que recebem mais que 1.100 reais. É só eu somar 10 mais 3 mais 2 mais 2, certo? Então, 4, 7, 17 funcionários, ok? Aí nós temos o seguinte, analisando a maior e a menor faixa salarial da empresa e a quantidade de funcionários que as recebem, nós vamos obter o seguinte, essa aqui é a menor faixa, os que ganham menos, e esse aqui são os que ganham mais. Ok? Então, assim, a maior faixa salarial vai de 1.700 a 1.900, sendo apenas 2 funcionários nessa categoria, e a menor faixa, por sua vez, vai de 500 a 700, com apenas 5 funcionários nesse patamar, certo? A soma dos funcionários que recebem mais e recebem menos vai dar 7 funcionários, né? Então, nesse histograma, nós podemos notar ainda que a faixa salarial mais comum é a de 900 a 1.100 reais. Essa daqui, ó, é a faixa mais comum. Ou seja,
eu vou ter na empresa mais funcionários que ganham de 900 a 1.100 reais do que os demais, certo? E aqui nós começamos com nossos exercíciozinhos, certo? Em raciocínio e ação. Nosso primeiro exercício diz o seguinte: em uma pequena... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil a leitura. Em uma pequena imobiliária, foi elaborada uma relação da quantidade de imóveis administrados por ela, de acordo com a área construída. Obteve-se, então, o seguinte histograma. E aí nós temos aqui o nosso histograma. Número de imóveis, certo? Que nós temos, e a área em metros quadrados. Quantos imóveis eles têm dentro de cada área? Ou seja, se o imóvel vai de 50 a 100, certo? De 100 a 150, lembrando que imóveis com 50 metros entram aqui. Imóveis com 99 estão nessa classe ainda, mas se tiver 100, já passa para essa, certo? De 150 a 200 metros, de 200 a 250 e de 250 a 300 metros quadrados, certo? Então, com base no histograma, qual a quantidade de imóveis total administrada por essa imobiliária? E qual a área construída mais comum entre eles? Vamos lá. Para responder essa pergunta, a gente tem que saber quantos imóveis a gente tem em cada classe dessa. Na primeira classe, a gente vê que tem 4 imóveis. Então, está aqui, 4 imóveis, certo? Na segunda classe, que vai de 100 a 150, nós temos esse valor aqui entre 8 e 6, vai ser um 7. Então, 7 imóveis, certo? De 150 a 200, nós temos 9 imóveis. De 200 a 250, nós temos novamente 4 imóveis. E de 250 a 300, nós temos apenas um imóvel. Ok? Agora, ele pediu quantidade de imóveis total administrado. Vai ser 4 mais 7, que dá 11. 11 mais 9, que vai dar 20. 20 com 4 dá 24, mais 1 são um total de 25 imóveis, certo? Então, a resposta é 25 imóveis. Olha a letra ali. Vou colocar só em um ponto aqui, ok? E qual a área construída mais comum? A área construída mais comum vai ser uma área entre 150 e 200 metros quadrados, onde aparecem 9 imóveis com essa área na imobiliária. Então, vocês podem responder que a área vai ser 150 a 200 metros. Ok? Na 2 nós temos, para vender melancias, um agricultor seleciona as frutas de acordo com o peso. Ele as separa em faixas de peso e comercializa as melancias com preços distintos, certo? Então, aqui nós temos o peso dessas melancias e aqui nós temos a quantidade de melancias vendidas. Observem aqui, as melancias de 1 a 3 quilos, 3 pessoas compram, de 3 a 5, 4 pessoas que compraram, de 5 a 7, 6 pessoas compraram e assim por diante. Então, na A, se pergunta, quantas melancias tem mais de 5 quilos, certo? Quantas melancias tem mais de 5 quilos? Então, para saber quantas tem mais de 5 quilos, a gente precisa da classe que inicia com 5 quilos em diante, certo? Então, a gente precisa saber daqui em diante. Então, vamos lá. Nessa classe aqui, nós temos 6 melancias.
Vamos lá, 6. Na classe de 7 a 9, nós temos 5 melancias. Lembrando, a amplitude aqui é 2, né? A cada 2, ele passa para uma nova classe, ó. De 1 a 3 quilos, amplitude 2 na classe, de 3 a 5, amplitude 2 e assim por diante. De 9 a 11, quantas pessoas consomem melancia? 2. Aliás, 2 melancias que ele possui. Então, aqui agora é só somar todas as barras desse lado aqui, ó. E aí a gente vai saber as melancias com mais de 5 quilos. Então, nós temos 6 mais 5, que vai dar 11. 11 com 2 dá 13. 13 melancias com mais de 5 quilos. Nós temos também o seguinte, sabendo que o agricultor vendeu todas as melancias de até 3 quilos e que cobrou por unidade de R$10, quanto ele recebeu por essas frutas? Né? Então, sabendo que o agricultor vendeu todas as melancias de até 3 quilos e que ele cobrou por unidade R$10, certo? Então, até 3 quilos ele cobrou R$10, ok? Vamos ver quantas melancias que ele tem até 3 quilos. Até 3 quilos, a classe é essa daqui. Depois disso, só para cá, viu? Depois disso, tem mais de 3 quilos. E daqui ele cobrou R$10. Ele cobrava preços diferentes, né? Por melancia. R$10. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ver quantas melancias ele tinha, e ele vendeu todas. Ele tinha 3 melancias a R$10 cada, foram R$30, certo? Então, resposta, R$30. Sempre eu esqueço de escrever o reais antes. R$30, ok? Na questão 3, nós vamos ter o seguinte. Em uma aula sobre histogramas, a professora Beatriz fez uma pesquisa a respeito do peso de seus alunos. Separou, então, os resultados em classes e elaborou o histograma a seguir, certo? Então, aqui está o nosso histogramazinho, certo? E aqui estão as nossas classes. Classes são pesos, certo? E aqui são a quantidade de alunos nesse eixo. Então, nós temos alunos de 48 a 49 quilos, de 49 a 50, de 50 a 51, uma amplitude de 1 para cada classe, né? Chegando à última classe, até 54 quilos, são alunos levinhos, né? Então, vamos lá. Nós temos, com base no histograma, responda as questões. Nós temos, qual a amplitude? A amplitude vai ser 49 menos 48, eu posso fazer isso em qualquer classe, 50 menos 49, né? É o último valor de uma classe menos o primeiro. Então, a amplitude é 1, certo? Quantas classes existem nela? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 classes. Então, a gente tem amplitude 1, e número de classes, vou colocar assim, NC, igual a 6. Ok? Aí nós temos quantos alunos pesam mais do que 52 quilos. Agora a gente vem aqui no quadrinho e vai no 52, certo? Então eu quero saber os alunos que tem daqui para cá, porque eu quero os que pesam mais, certo? Alunos entre 52 e 53 quilos vão ser 3. Enquanto que alunos entre 53 e 54 vão ser a maior classe, né? Vão ser 6 alunos. Então, 3 mais 6 dá 9 alunos.
Tranquilo? 9 alunos que pesam mais do que 52 quilos. Quantos alunos pesam menos de que 50 quilos? Então, a gente vem aqui em 50 quilos, ó. 50 quilos está aqui. A gente quer para trás, certo? Então, nós vamos ter aqui uma classe com 3 alunos e outra classe com 3 alunos, que dá para nós um total de 6 alunos que pesam menos do que 52 quilos. Na D, nós temos quanto pesa o aluno mais magro. O aluno mais magro, ele vai pesar 48 quilos. É o primeiro valor da primeira classe. É o menor valor. 48 quilogramas. Certo? Quantos alunos há na turma de Beatriz? Quantos alunos há? É só somar os valores de cada classe. A gente já marcou esses, né? Falta esse aqui, que são 9. O mais frequente é alunos entre 50 e 51 quilos. E nós temos aqui uns 6 também. Agora é só somar todos. 3 e 3, 6. Com 9, 15. Com 6, 21. Com 3, 24. Com 6, 30 alunos. Então, nós temos 30 alunos na turma de Beatriz. Então, outro ponto interessante sobre polígonos, que nós vamos observar, é o ponto médio e polígono de referência, de polígono de frequência, certo? O que são os pontos médios? Pontos médios vão ser o valor central, ou seja, o valor que está aqui no meio de uma classe, certo? Esse valorzinho no meio. Esse gráfico está meio torto, esse valor aqui era para estar mais para cá, certo? Então, são esses valorizinhos aqui que vão estar representados exatamente no meio da classe. Como é que a gente faz para obter esse valor? Para obter esse valor é fácil. A gente só precisa tirar uma média entre o menor valor e o maior valor. Ou seja, soma eles e divide por 2, certo? Nesse caso aqui, a menor classe ela tem 500, certo? E a maior tem 700. Somei 500 com 700, vai dar 1.200. 1.200 dividido para 2 dá 600. O ponto médio do segundo intervalo, certo? Que é da segunda classe, a gente vai ter, estamos com a participação aqui. E aí, Arthur, beleza? Boa noite. Então, continuando, o que é que vai acontecer? Cada classe vai ter o seu ponto médio, certo? Então, o ponto médio que a gente tem aqui no intervalo vai ser, no primeiro vai ser 600. Nesse segundo aqui vai ser 800. E assim por diante. Certo? No terceiro, 1.000. E aí, Felipe? Beleza? Eu sou o único aluno? Como não apareceu ninguém, eu comecei a gravar o conteúdo. E aí, o que acontece? Quem quiser assistir depois, é só aparecer. Sim. Caramba, eu tava correndo vago, por isso que eu cheguei atrasado, cara. Eu tô com muita dúvida, por isso que eu... Ainda bem que eu cheguei a tempo, achei que já tinha terminado. Pois é, só que essa matéria aqui, eu não sei se você estava quando a gente combinou, né? Eu combinei de fazer com vocês tipo um curso de estatística, porque o final de todas as apostilas de vocês, ela entra com disciplina de estatística, com o assunto de estatística, né? E aí o que é que acontece? Para não ficar muito estranho,
vocês assistirem uma aula toda de equação, de função, e de repente, do nada, no final, mudar para estatística, eu resolvi separar as aulas. Aí, a parte de estatística, eu estou fazendo de tardezinha e de noite, gravando, certo? E quem quiser participar, participa. Quem não puder, assiste gravado. Que massa. Aí, o que acontece? Esse conteúdo aqui, eu estou passando conteúdo que era da apostila 2, certo? Estou só encerrando esse conteúdo aqui que eu não tinha encerrado com vocês. E na próxima aula de estatística, que eu marco o horário com vocês na sala, eu vou passar já da apostila 3, a apostila que a gente está vendo. Só que o conteúdo fica no final da apostila, certo? Ah, entendi. Não, Então, tipo, nós vamos entendeu? fazer normal aquela lá e meio que deixar essa daqui meio que... Exatamente. De manhã a gente vai fazer até antes da estatística e de noite a gente vai fazer a estatística. Mas tudo vai cair na prova, certo? A parte de estatística vai cair na prova também. Só que as aulas vão estar gravadas. Aqui eu tô, como é que se diz? Aqui eu tô colocando em dia o assunto atrasado, mas na próxima aula já vai ser conteúdo novo e que vai cair na Página lá prova. da frente, né? Que página que é essa? Exatamente. O final da apostila eu vou ficar passando nessas aulas extras, para poder já adiantar e para não ficar aquela quebra, né? Ativo, né? Tipo, um negócio, aí estatístico, Aí, de negócio. repente, começa a falar de uma coisa completamente diferente, entendeu? Sim, Para não verdade. ficar estranho. Isso É aqui melhor. fica quase como se fosse outra matéria. Uhum. Nesse caso aqui, dessa matéria, a gente está falando sobre esse gráfico aqui de histograma. Eu vou passar aqui para tu agora rapidão. Esse tipo de gráfico aqui, ele é utilizado para representar quantidades de qualquer coisa, certo? Por exemplo, aqui eu faço um intervalo de classes, certo? E aí essas classes, elas vão representar valores de coisas que eu estou querendo contar para saber as quantidades. Por exemplo, isso aqui é um gráfico de salário. Eu tenho uma empresa, certo? Com diversos funcionários que recebem salários diferentes. E aí eu quero saber mais ou menos quanto os funcionários recebem. Mas para não colocar uma tabela com todos os salários de todos os funcionários, eu agrupo esses funcionários em um intervalo. Por exemplo, os funcionários que ganham de 500 a 700, de 700 a 900, de 900 a 1.100 e assim por diante. Entendeu? E aí, daqui, essa barra, ela sobe até o número de funcionários que recebem dentro desse intervalo. Por exemplo, os funcionários que recebem de 500 a 700, eu vou ter 5 desses funcionários. Dos que recebem de 700 a 900, eu vou ter 15 funcionários. E assim por diante. Entendeu? De 900 a 1.100 é a faixa salarial que eu mais tenho funcionários, são 25 funcionários. E aí o gráfico, ele expressa bem esse tipo de situação, beleza? Nessa parte aqui, eu estava falando sobre o chamado ponto médio, certo? Essas classes, elas apresentam uma amplitude. A amplitude significa o quê? O tamanho da classe. Repara que todas as classes, de 500 a 700, são R$ 200 de salário. De 700 a 900 também são R$ 200 de salário. Sempre eu trabalho com uma faixa de R$ 200, tá vendo? E aí o que acontece? Isso aqui é a amplitude da classe, certo? A amplitude é R$ 200, ou seja, cada R$ 200 passa para uma nova classe, certo? O funcionário. E nesse ponto, a gente estava aprendendo a calcular o ponto médio da classe, que é o quê? É esse pontozinho central que tem dentro de uma classe. Por exemplo, entre 500 e 700, qual que vai ser o ponto médio? O ponto médio vai ser 600. Por quê? Eu somo o menor valor com o maior, que está aqui, 500 mais 700 dá 1.200 e divido por 2, aí dá 600. Esse ponto fica exatamente aqui no meio,
600. Na segunda classe... É o número, entendi, tipo 700, 900, vai ser 800. Exato, aqui vai ser 800, exatamente. Legal. E assim por diante. Aí eu vou obter esses pontos centrais aqui. 600, 800, aqui vai ser, vai dar 2.000, vai dar 1.000, né? Ponto central. E assim por diante. Aí, a partir desses pontos centrais, a gente pode obter o que chama de polígono de frequência. O que é que vai ser o polígono de frequência? É você ligar esses pontos com uma reta, né? E ligando esses pontos com uma reta, você vai obter uma forma geométrica. Essa forma geométrica, ela é utilizada para obter informações a partir da área dessa forma, né? A partir da área dela, você consegue saber quantos funcionários, mais ou menos, você tem ganhando, por exemplo, menos do que R$ 800, quantos funcionários você tem ganhando menos do que, aqui, 1.300, 1.000, com 1.300 dá 2.400, dividido para 2 dá 1.200. Quantos funcionários com R$ 1.200 ou mais, certo? Aí eu pinto nessa parte aqui, por exemplo, e meço a área. Então, esse gráfico aqui, ó, né, eu acabei ligando os pontos, mas ele fica mais ou menos dessa forma, certo? E aí ele tem essa função, né, de, a partir da área, você obter informações também. Em seguida, nós temos os exercícios de raciocínio e ação, e aí esses exercíciozinhos, vocês vão ter que completar na apostila, certo? Eu não vou resolver todos em aula, porque são exercícios fáceis. Se vocês tiverem dúvida na aula, é só me perguntar, mas eu creio que, por exemplo, você não assistiu toda a aula, mas se você assistir a que está gravada anterior e essa, você não vai ficar com muita dúvida, não. É bem tranquilo, certo? Por exemplo, ó, aqui tem, construa o polígono de frequência do gráfico a seguir, que representa a estatura de alunos da Escola Benevides. Nós temos o seguinte, aqui nós temos a altura desses alunos em centímetros, tá vendo? 152, 156, 160 e assim por diante. Ele pediu para nós acharmos o polígono de frequência. Então, nós temos que achar os pontos médios de cada um dessas classes, certo? Esses pontos médios vão ser a soma do maior valor da classe com o menor valor dividido por 2. No caso, 156 mais 152 dividido por 2, certo? Ou eu posso acrescentar simplesmente a metade da amplitude. Isso aí é um macetezinho que facilita a vida, entendeu? Por exemplo, a amplitude nessa classe aqui vai de 152 até 156, ou seja, é 4 a amplitude, né? Eu aumentei 4. Então, se daqui até aqui eu aumento 4, daqui até a metade eu aumento quanto? 2. Aí eu somo 2 com 152, vai dar 154. Agora é só eu sair somando 2 para cada um, né? Aqui, 156 e 160, mais 2 dá 158, e assim por diante. Esses são os pontos médios. Aí a gente vai fazendo. Agora, para fazer o polígono de frequências, vai precisar de uma régua, certo? E a partir dessa régua, você vai medir a metade dessa linha aqui e marcar um tracinho na metade de cada um, e depois com a régua você liga aqui, ó, do 0 até esse aqui, passa uma reta, desse até esse, outra reta, e assim por diante. Até você obter todos. Tem que estar reto, não pode ficar torto igual esse meu, não. E assim por diante. Aí você faz o polígono de frequência, que é esse polígonozinho que forma tipo um formato meio triangular todo torto, né? Tranquilo, só isso o exercício. É bem simples. É tipo, isso aqui é motivo para vocês ficarem com raiva de mim de não ter colocado um negócio desse na prova.
É, porque é facinho, né? É É verdade. fácil, né? Aí eu não coloco na prova, tipo, isso aqui eles nem precisam da aula para entender isso. O pessoal entende rápido. Enfim. No 2 nós temos, em uma rodovia foram registrados as velocidades em quilômetros por hora de 100 veículos. Obteve-se o seguinte histograma, está aqui, as velocidades de 0 a 50, ninguém vai, né? Ô, De Felipe, peraí, 50 a que página você 60. tá? Para mim Como? acompanhar. Que página você tá? Tô tentando acompanhar, mas... Ah, a página, vamos lá. Página 396. Já no finalzinho da apostila, se for de Valeu. trás para frente, é melhor. Oxe, a minha é diferente disso aí, hein? É a apostila 2. 396. Você está com a tua apostila 2 aí? Esse aí é do segundo bimestre? Exatamente. Oxi, por quê? Ah, agora eu buguei. É porque eu não passei esse conteúdo para vocês no segundo bimestre. Não deu tempo de passar. Esse é o último conteúdo do segundo bimestre. Ah, tá. Eu não completei mesmo a apostila do segundo bimestre. É, Exatamente. Mas a minha tu apostila tá na escola. tá na escola, né? Pois é, eu tinha dado o recado para vocês pegarem a apostila para completar depois. Mas Mas aí já tu pode tá pegar disponível depois. já? Oi? Já tá disponível para pegar na escola de volta? Tá sim. Sabia não. Vou lá pegar sexta-feira, então. Aí tu pega lá e completa isso aqui e depois tu vai ter que devolver de novo, porque eu vou corrigir essa parte, entendeu? Nossa senhora. Beleza. Pois é, foi a exigência da escola, então eu tenho que completar com vocês, né? Mas vamos lá. Esse aqui é o seguinte, nós temos esse caso aqui, ó, em uma rodovia, no caso depois você pega a apostila e volta aqui e vê rapidinho. Em uma rodovia foram registradas as velocidades, né, de 100 veículos, aí nós temos de 0 a 50, aqui a gente já sabe que a amplitude é 50, certo? Fica tranquilo. De 50, não, não é não. Olha, de 0 a 50 porque essa aqui é a parte vazia do gráfico, né? É de 50 a 60 é 10 a amplitude, né? Amplitude 10, de 60 a 70, né? 10 de novo e assim por diante, né? Aí o que é que ele pede? Nós temos aqui os veículos a quantidade de veículos que andou nessa velocidade. Aí indique o polígono de frequência nesse caso. Então, o polígono de frequência, mesma coisa, ó. Entre 50 e 60, a metade vai ser 55, né? 50 55. mais 60 é 110. 110 dividido por 2 é 55. 55. Aqui entre 60 e 70 vai ser 65. Agora é só eu somar 5 sempre com o primeiro da classe, certo? E assim por diante. Aqui 75 e assim por diante. Aí coloque em todos os valores, né? Aqui eu não vou colocar porque esse mouse aqui é difícil de eu trabalhar. Aí o que a gente faz aqui? Daqui para cá, a gente só faz ligar os pontos da mesma forma e aí a gente obtém o polígono de frequência. Esse gráficozinho aqui. Só isso. Acabou o exercício. Na verdade, eu creio que ele queria que vocês desenhassem aqui, né? Mas faz em cima do próprio gráfico mesmo, que fica bom. É melhor do que repetir o gráfico todo. Depois nós temos aqui o mural do conhecimento, e essa parte aqui, exercício teórico, certo? É só voltar na apostila e ler e responder de acordo com o que está na apostila, como se fosse uma interpretação de texto, certo? O conteúdo ele começa lá na página 300 e... Isso aqui tudo eu falei já. Aqui. Ô, Felipe, Começa na 388. Sim. Felipe, você já tá 1 hora já de aula disso aí? Por aí. Tu tem como ver o tempo da gravação? Já, já é 7 horas. Você começou às 6 horas? Comecei 6h20. Então, eu tô 45 minutos. Ah, porque eu queria tirar umas dúvidas com você sobre equação. Sobre a equação? Aham, equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara e De tal. Eu não Bhaskara. entendi direito. Aham. Eu queria que você me desse umas dicas. Ah,
Eu posso ver contigo isso, então. Vamos fazer o seguinte, no caso aqui, esses exercícios, só para encerrar aqui a gravação, então, Mural do Conhecimento tem que fazer esses exercícios também, e aí eu vou avaliar todos esses exercícios aqui, certo? Até o fim. Eles não são difíceis, certo? Esse daqui demanda a aula da primeira apostila, que eu passei para vocês também, que tem uma tabela de intervalo de classe, aí você vai ter que construir o histograma. E, por fim, vai ser só isso mesmo, né? Em qual faixa etária, exatamente. Então, não é muito difícil. Essa matéria aqui é a matéria mais facinha e até boa de trabalhar. Eu vou encerrando a gravação por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e aí a gente conversa sobre as dúvidas, beleza? Deixa eu interromper.